Então vamos lá, gente. Vou voltar a falar desde o começo que eu tava falando para vocês. No final da live eu tenho um recado muito importante para dar. Então não percam, que eu até anotei, ó, que eu tenho para falar com vocês, tá? Então fiquem até o final da live, que eu tenho um recadinho super importante para falar para vocês. E hoje eu vou ensinar o efeito madeira na repescagem. Eu vi que muita gente perdeu. Então eu vou ensinar de novo. Vou ver se eu consigo depois dar um jeito de deixar esse vídeo aqui para vocês. Mas vamos lá para o nosso efeito madeira de hoje, tá? Vou repetir como que eu comecei a fazer esse efeito madeira. Eu faço mais ou menos uns 5 tipos diferentes de efeito madeira. E esse, uma seguidora minha que me mandou, ela fez exatamente nessa página. Ela fez de um lado o efeito madeira e ela intercalou alguns quadradinhos com tijolinhos. E ficou a coisa mais linda e muito simples e super fácil de fazer, com poucos lápis. Então, é o mais simples que tem. E aí ela aprendeu esse efeito com a Camila Benício, e eu incrementei ele. É super, super, super fácil de fazer. Já vou começar a mostrar para vocês. Vou desabilitar os comentários para travar menos, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, reparem bem como que eu vou ensinar, como que eu vou fazer o passo a passo. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandando na caixinha que te pergunta mesmo, que tem na opção da live. Ou depois, quando eu reabilitar os comentários, vocês vão mandando que eu vou respondendo todo mundo, tá? Então, vamos lá. Vou primeiro falar dos lápis que a gente vai usar. Eu tô usando o lápis de cor da Faber-Castell. É o lápis de cor seco, não é aquarelável, tá, gente? Esse lápis de cor é muito bom pra gente fazer mistura. Então, não é a linha aquarelável, é o seco comunzão da Faber mesmo, ó, tá? Esse lápis, aqui, ó, vai dar pra vocês verem melhor. Eu vou falar as cores que eu tô usando. Os lápis da Faber vêm com o nome aqui, ó. Então, eu vou falar os nomes que estão aqui, mas as cores são um marrom claro ou um tom de bege, um marrom comum, não é aquele marrom escuro, então o marrom mais comum, e o sépia, que é aquele marrom bem escuro, tá? Então, olha só, esse daqui é o marrom claro, esse é o marrom e esse é o sépia, tá? Tô usando essas 3 cores. Vocês podem adaptar com qualquer lápis que você tiver em casa. Não precisa necessariamente ser exatamente o da Faber-Castell. Se você não tem, faz com o que você tem em casa. E mesma coisa o desenho, tá, gente? Eu vou fazer no livro Mundo das Flores, mas faça no que você tiver. Se você não tem nada para desenhar ou para preencher esse efeito, acho que vale a pena até treinar. Pega uma folha em branco, faz um quadradinho e vai treinando com os lápis esse efeito madeira, tá? Eu acabei de receber de uma seguidora, eu nem sei se ela tá aqui na live, que eu falei pra ela, entra, que eu quero mostrar pra todo mundo. Ela acabou de me mandar, pra quem tem, eu sei que muita gente tem o livro Jardim Secreto, e ela fez esse efeito madeira nessa casinha aqui, ó. Nessa casinha, tá? Ela fez o mesmo efeito madeira. Eu vou repetir as cores que eu vejo que tem gente que tá perguntando. Cores que a gente vai usar. A gente vai usar só 3 lápis. Esse da Faber é o marrom claro, o marrom e o sépia, tá? São essas 3 cores que a gente vai usar para fazer o efeito madeira. Isso aí, Lari, muito obrigada, gente. Ó, quem tiver dúvida, guarda, que depois eu vou voltar aqui respondendo todo mundo. Deixa eu ver, Paula, eu vou fazer num caderninho que eu tenho para aprender. Isso mesmo, Paula, se você não tem o desenho, gente, treina numa folha em branco. Só aprende o efeito, depois vocês pegam um desenho e apliquem, tá? Então, vamos lá. Eu vou desativar os comentários, vou virar a câmera para eu ensinar o passo a passo para vocês, tá? Vou usar o livro Mundo das Flores. E aí, o que a gente vai precisar? O lápis de cor. A gente vai precisar de uma régua para fazer os traços da tábua da madeira. Um lápis comum e uma borracha se você errar alguma coisa para você apagar.
Eu já adiantei um pouquinho porque o desenho que eu fiz tá bem grande. Na última live eu fiz bem pequenininho, então esse eu dei uma adiantada. Então vou virar a câmera aqui. Pera aí. Deixa eu virar a câmera. E eu vou, antes de tudo, desativar os comentários, tá, gente? Pra não travar e vocês conseguirem ver tudo aqui. Então vamos lá. Ó. Esse é o livro que eu tô fazendo no Mundo das Flores. Vou posicionar aqui a luz para vocês conseguirem ver. Vou dar um zoom, não preocupa, só tô posicionando aqui a câmera. E esse é o desenho. Esse aqui é o efeito que eu vou ensinar para vocês, tá? E aqui eu vou aplicar ele nesse desenho aqui, para vocês verem bem o passo a passo. Vou botar a luz aqui, acho que tá dando para ver. Eu já adiantei... E coloquei, e já fiz as linhas, tá vendo? E adiantei uma parte do fundo, mas eu vou explicar tudo e a gente vai fazer toda essa parte aqui juntos. Primeira coisa que você vai fazer, vai ser fazer as tábuas da madeira. Olha só, tá vendo que tem as marcações da tábua? Então, você vai pegar a sua régua, ou você pode fazer no olho mesmo, não tem problema, tá? Eu peguei aqui e coloquei 1 centímetro cada uma das tábuas. Feito isso, a gente vai para a nossa primeira cor. Essa cor, gente, ela é a cor de base de fundo do nosso efeito madeira. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui eu fiz um fundo mais escuro. Se você quiser um tom de madeira mais escuro, é só você trocar essa base, a primeira base que a gente vai usar, tá? Então, eu vou ensinar primeiro com o mais claro. A gente vai pegar o nosso marrom claro, ó. E vamos aplicar ele todo no fundo. Qual que é a dica aqui, gente? Não passa ele muito forte, não. Vai com ele, deixa eu até virar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Assim. Com ele bem de clarinho, com a mão leve. Uma dica para mão leve, gente, para quem não consegue e fala, eu só consigo colorir forte, eu não consigo fazer a mão leve. É essa daqui, ó. Movimentos circulares, curtinhos, e vai preenchendo. Quando você faz o movimento circular, além do seu colorido ele ficar mais uniforme, ele não fica marcado o traço, ele te ajuda a ter essa mão um pouquinho mais leve. Você não consegue colocar tanta força fazendo esse movimento. Então, para quem tem dificuldade, a primeira dica é essa. Faça movimentos circulares, curtinhos, com o lápis. E outra coisa, gente, é prática, tá? Não acha que, eu nasci com a mão pesada, não vou conseguir. Não tem nada disso. Na live passada, eu até contei para vocês de uma seguidora que me mandou. Ela é uma querida, uma gracinha. Ela me mandou falando que teve um acidente de carro e ela perdeu o movimento do lado direito. Ela está em recuperação ainda do lado direito dela. E ela ama pintar. O que ela fez? Ela começou a treinar a mão esquerda dela, gente. Sabe o que é colorir com a mão esquerda? Se você é destro, ela é destra e começou a treinar a mão esquerda. Gente, tudo é treino. Ela conseguiu super se adaptar. E colore super bem com a mão esquerda. Então, assim, não desiste, sabe? Vai fazendo, vai treinando. É todo dia um pouquinho, quando você tiver um tempinho, vai treinando. Todo dia assim, né, gente? É uma diversão. E eu acho que, assim, a gente não pode se cobrar muito. É uma coisa que é para ser leve, é um momento que é para ser divertido. Eu acho que são poucas as pessoas que estão aqui no perfil que... fazem disso algo sério, assim, que são artistas, enfim. Então, aqui é uma coisa para ser leve, para ocupar sua mente, para você ter um momento gostoso. E saber essas técnicas, quando você consegue bom êxito naquilo que você está fazendo, fica muito mais prazeroso, né? Então, olha só, tô quase acabando, tá vendo? Passei ele no meu fundo todo, ó. Essa base... com o nosso primeiro tom, que é o bege. Depois, gente, eu vou até marcar aqui a Camila para mostrar o efeito dela, tá?
como que ela fez o dela. Esse aqui eu dei uma incrementada boa, mas o dela é lindo. Então, tá aí, ó. Preenchemos, fizemos toda a nossa base de fundo do desenho com o marrom claro, com a nossa primeira cor. Depois, a gente vai passar para o nosso tom de marrom, que não é aquele marrom escuro, mas é o marrom, tá? Eu vou fazer aqui, primeiro, um contorno nesse quadro, ó. Em cada uma da madeira, a tábua da madeira, né? Vou fazer um contorninho aqui, ó. Bem esfumado. Só para dar um efeitinho, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui. Ó. E não precisa ser certinho, não, tá, gente? É só de levinho para dar uma sombra. Ó. Vamos fazer esse contorno com o marrom. Depois você pode até retocar, fazer ele um pouquinho mais forte, se você quiser, da forma que você quiser. Que eu vou fazer porque ele é um quadrinho, né? Então, pronto. Feito isso, gente, a gente vai passar... eu vou ainda... Tá vendo que tem as tábuas? A gente fez a marcação, como eu falei. Você fez primeiro a marcação, separando lá cada uma das tábuas. E agora você vai reforçar essa marcação. Olha só, igual a gente fez aqui. Primeiro, eu vou reforçar essa marcação com o meu tom de marrom. E, gente, pode fazer na mão mesmo. Se você tiver dificuldade, você pode fazer com a régua, tá? Eu vou fazer aqui com a régua, porque eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso na mão, a mão livre. Tô enxergando, calma. Então, ó, você vem aqui marcando. Ah, uma dica que eu esqueci de dar. Tenta sempre pular o desenho, tá vendo? Tenha o cuidado de pular ele para não marcar e você depois não ter um traço em cima do desenho. Aqui a intenção é ser um efeito de fundo mesmo, né? Se você colorir o desenho, depois você vai ter que corrigir. Uma dica boa de correção é você usar o mesmo tom. Então, ops, passou por cima, por exemplo. Tá? Se aconteceu isso, tenta preencher com o mesmo tom, fazer algum efeito, não desiste não. Porque eu sei que muita gente quando erra acaba desistindo. Então, ó, vamos fazer aqui, terminando a nossa marcação com marrom. Normalmente eu faço sem a régua, mas eu vou fazer aqui para ser mais rápido, ó. Vai anotando aí as dúvidas, hein, gente? Tá? Primeiro fizemos a marcação da tábua. Primeiro com o marrom. Depois, vamos pegar nosso tom mais escuro, o sépia, e vamos reforçar ainda mais essa marcação, ó. Para ela ficar bem marcadinha a nossa tábua. Ó, pulando o desenho. No mesmo, passando ele por cima mesmo, só para reforçar um pouquinho. E ele ficar bem marcadinho. Então, aqui a gente já começa a ver um pouquinho do nosso fundo, né? Porque ele vai tomando forma. E a gente começa a ver a divisão de cada uma das tábuas desse laminado. Pode ser um laminado, pode ser uma tábua. Enfim, vamos lá. Ó, pronto. Tábuas marcadinhas. Agora vem o pulo do gato, gente. Agora que é a técnica mesmo de preencher esse fundo. Então, prestem bastante atenção. Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí, tá? O que a gente vai fazer? Toda tábua de madeira, quando você corta ela tem esses nós. Que, por exemplo, são esses aqui, ó. Tá vendo? E esses nós é super simples de fazer. O que a gente vai fazer? Com o nosso tom mais escuro, aqui eu tô usando sépia, a gente vai fazer primeiro a marcação desse nó. Por quê? Porque depois a gente vai passar essas veias aqui da madeira em volta de cada um dos nós. Então, como que a gente vai fazer esse nozinho? Você vai fazer uma bolinha,
E vai puxar um tracinho pro lado, um tracinho pro outro. E uma bolinha, ó. E aí, outra dica. Ô, Grazi, eu sei que você tá aí. A Grazi fez uma cheia de nós. Não precisa fazer com muitos, não, tá? Pode fazer ele mais variado. Pode fazer umas no cantinho. Se você colocar muitos, ele vai apagar um pouquinho do efeito. Mas não tem problema, gente. Você faz aí da forma que você preferir, tá? Ó, aqui na parte de cima eu fiz assim. Vou fazer um aqui, ó. Tem outras formas lindas também de fazer esse efeito madeira, gente. Mas como o meu tempo aqui com vocês é limitado, não tem como ensinar todos por aqui, eu vou ensinar esse que é o mais simples, tá? Mas tem vários outros que são, assim, lindos. Eu gosto, uma outra dica, eu gosto muito de brincar com os desenhos. Então, sempre quando eu tô preenchendo o fundo e que tem algum detalhe específico, você pode brincar com ele, tá vendo? Fazendo ele como se ele tivesse aqui atrás, ó. Então, eu vou imaginar que o outro tracinho tá aqui. Por exemplo, aqui, ó. Podemos fazer mais um aqui. Passando, vou fazer um outro aqui. E é super fácil, só uma pontinha para um lado e para o outro, tá? Vou fazer mais muitos não, gente, senão a gente vai ficar aqui uma eternidade. Uma outra dica, gente, ponta do lápis bem fininha, tá bom? Eu já mostrei aqui para vocês meu apontador, mas o que você tiver, deixa bem fininho. E agora que a gente vai pro pulo do gato, ó. Com o nosso marrom, o marrom comum, a gente vai fazer as veias dessa madeira. E qual que é a dica? Sempre quando a veia estiver chegando perto do nó, ele não vai encostar, ela não vai reta. É como se ele repelisse essa veia, tá? Olha aqui, ó, só para vocês verem o exemplo, tá vendo? E como que a gente faz? Com a mão mesmo, e agora aqui tem que ser com a mão, com mão mesmo, não pode ser com régua, porque o bonito é ela ficar mesmo irregular, ela não tem que ficar retinha, não. Então, a gente começa a fazer essas veias, ó, irregular mesmo, e ela vai até o final, olha só. Chegou aqui, tá vendo que tem um perto de um nó? Eu vou passar ele por cima. Ele não, é como se repelisse. Ele passa por cima, em volta. Ele vai contornar esse nó, deixando um espaço. Ó, vamos lá fazer mais. Aqui. Aqui, ó, já começa a chegar perto do nó. Quando tá chegando perto, a gente já começa a fazer essas curvinhas, ó. E sempre passando por fora do desenho, ó. Não tem problema uma encostar na outra não, tá, gente? Ali eu tenho que lembrar desse nozinho aqui. Ó. Tá vendo? O que acontece? Ele não passa no nó. A gente deixa ele lá. Porque depois a gente ainda vai trabalhar nele, ó. E aí vai mostrando essas irregularidades da madeira. Essas veias. E ela não precisa ser retinha, tá, gente? Ó. Tá vendo? Fizemos a nossa primeira parte, ó. Depois, você pode até voltar incrementando um ou outro, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser fazer mais alguns, pode vir incrementando. Eu gosto daqui perto, ó, fazer mais uns assim. Você pode vir fazendo uns mais marcadinhos. Entenderam como que funciona? Vou fazer só mais nessa de baixo aqui, ó. E depois eu vou passar o toque final para vocês. Então, vamos lá. Linha reta, ó. Reta assim, né? Vai na mão livre mesmo. Depois a gente vai fazer um esfumadinho na marcação de cada uma das tábuas, ó. Sempre pulando o desenho, ou o nó chegando, dá a volta nele, outro nó aqui. Ó.
É super fácil de fazer, gente, bem fácil mesmo, ó. Tá vendo? O nó chegando, você vai passando, contorna ele. Aqui tem um outro, a gente contorna ele também. Aí você pode fazer uns aqui pra complementar, ó. Tô fazendo aqui bem rapidinho, gente. Tá? Mas já deu pra entender, tá vendo? Fizemos aqui as veias da madeira. Então, olha só, já começou a tomar forma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um esfumadinho, tanto na marcação da tábua, para reforçar ela um pouquinho, quanto nos nós. Então, eu vou pegar o mesmo marrom e vou, tipo, caprichar. Vou caprichar aqui, ó, esse esfumadinho da madeira, do cantinho, do contorno. Essa marcação para ele ficar mais forte, ó. Eu gosto sempre de aplicar primeiro a técnica e depois vem caprichando. Não precisa ficar perfeito de cara. Você pode depois vir caprichando, ó. Eu vou reforçar essa linha do sépia que a gente marcou, dando uma esfumadinha nela, ó. Tá vendo? Pra ela não ficar tão certinha. Porque é um colorido, não é nada que a gente imprimiu, olha só. Tá vendo? Gosto de dar uma esfumadinha aqui no traço. Vou fazer essas duas aqui primeiro. E depois, nos nossos nós, a gente vai pegar o marrom e vai esfumar ele, ó. Bem de leve, tá, gente? Ele não pode ser muito marcado, não. Ó, é uma esfumadinha. Esse é o toque final, olha só. Olha a diferença que dá. E aí, só lembrando, gente, se você quiser um fundo, uma madeira mais escura, o que você tem que fazer é trocar a base de fundo dela, tá? Aqui eu usei o marrom claro no fundo, mas se você quiser uma madeira mais escura, igual eu fiz aqui, por exemplo, é só você trocar a base de fundo, tá? Ó, depois você pode reforçar. E aí, por exemplo, tá muito clarinha, tá vendo que aqui eu fiz um pouquinho ela mais escura? Depois você pode ainda voltar com o seu marrom claro, reforçando um pouco. Eu vou fazer nessa de baixo para vocês compararem. Então, você pode deixar tanto uma madeira clarinha, quanto ela um pouquinho mais escura. Você pode voltar com o marrom claro por cima, ó. Com a mão leve, claro. Misturando e passando por cima mesmo, não tem problema não, tá? Passando por cima das linhas, das marcações que a gente fez, ó, passando por cima dos nós. Vou fazer nessa de baixo para vocês compararem, e aí vai do gosto de cada um. Você pode fazer uma madeira mais escura, uma madeira mais clara, ó. E passando por cima mesmo. Tá vendo? Vou mostrar aqui no final a diferença que tá dando. Olha só, gente. Olha a diferença só de tonalidade. De uma passando mais uma camada só do marrom claro. Olha a diferença de tonalidade de uma tábua para a tábua de cima. A de cima eu fiz ela só com a primeira base. E a de baixo com mais uma camada. Gente, é isso. Deixa eu até virar a câmera aqui pra mim. Peraí. Que eu ainda vou falar mais sobre esse efeito madeira, tá? Mas vou virar a câmera pra mim e vou destravar aqui os comentários pra eu dar os recados. Ó. Pronto. Mandem aí suas perguntitas. Mas antes de tudo, gente, quero saber se tá todo mundo aí participando da nossa semana para aprender a colorir. Todo mundo participando, todo mundo já fez o desenho, todo mundo já imprimiu, já coloriu. Tô recebendo cada resultado maravilhoso, que tá demais.
E amanhã, vamos começar os nossos recados. Amanhã é a nossa 4ª e última aula da nossa semana para aprender a colorir. A gente vai completar o desenho que a gente começou. Então, aquele desenho que a gente pegou, a página em branco, o desenho em branco, começamos pelo fundo, quem já viu as aulas aí sabe. Depois preenchemos as folhas, as flores. E amanhã a gente vai finalizar esse desenho. Então, primeiro recado, gente, eu tô anotando aqui, ó, tô olhando para baixo, porque só para eu não esquecer de passar nada para vocês, porque é super importante. Para quem ainda não assistiu, eu vi que alguém já perguntou, não consegui ver. Não tem problema, tá? Nos destaques tem lá as 3 aulas disponíveis e amanhã eu vou disponibilizar a 4ª. Então ainda dá tempo de ver. Ela vai ficar disponível até semana que vem. Tabata, corre, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro recado, amanhã às 8 horas da manhã eu vou disponibilizar a aula. Quem se inscreveu vai receber a 4ª aula de amanhã por e-mail. Quem não se inscreveu, não tem problema, porque eu vou postar aqui também amanhã às 8 horas com arraste para cima para vocês verem a 4ª aula. Então eu vou colocar aqui. E ao mesmo tempo, nessa aula 4, ao mesmo tempo, eu vou abrir a minha próxima turma do meu método Como Colorir. Então agora é o mais importante de tudo, gente. Essa turma que eu vou abrir, porque vocês me pedem isso há muito tempo, e aí eu consegui fazer isso agora. Então essa turma que eu vou abrir, ela vai ter um número bem limitado de pessoas. Porque todo mundo aqui que me segue sabe. Quem me manda direct, todo mundo sabe. Eu faço quase que tudo sozinha, gente. A minha equipe é muito reduzida. Eu que respondo todo mundo, um por um. Eu gosto muito de dar essa atenção para vocês. Então, próxima turma que eu vou abrir do meu método, Como Colorir, vai ser de vagas bem limitadas mesmo. Eu não vou abrir muitas, porque eu quero continuar entregando a qualidade e o atendimento que eu dou aqui para todo mundo, tá? Então, deixa eu ver o que mais você vem falar. Não consigo atender todo mundo, minha equipe é muito pequena. Isso é só para vocês não ficarem chateados comigo. Eu quero muito deixar tudo claro. Então, quando receber o e-mail, ou quando você vê o link aqui, qual que é a minha sugestão? Assistiu a aula 4, já se inscreve para a turma, porque as vagas são limitadas. Então, quem terminou de assistir a aula, que lá na aula eu vou dar todos os detalhes. Lá nessa aula eu vou te passar todas as informações, todos os detalhes. Então, assistiu a aula, viu todos os detalhes de como se inscrever, como participar, já se inscreve para garantir a sua vaga, porque realmente são turmas bem limitadas. Então, todos os detalhes vão estar lá, com todas as orientações do meu método. Eu vou falar também lá dos bônus que eu vou dar, de tudo que vai ter acesso. Então, assistiu a aula 4, gente, recebeu no seu e-mail, amanhã às 8 horas da manhã, já assiste. Porque assim que terminar, assim que eu esgotar, preencher a turma, eu vou tirar essas aulas do ar e vocês vão ter, quem estiver lá na turma ficou, quem não ficou, não sei quanto que eu vou conseguir abrir de novo, porque eu preciso realmente sentir que eu sou uma só e eu quero muito dar atenção para todo mundo, tá, gente? Todas as informações vão estar lá amanhã, todos os detalhes, todas as informações vão estar lá amanhã e eu vou ver se eu consigo colocar essa live aqui no YouTube, tá? Quem perdeu a aula 1, 2 e 3, gente, tá lá nos destaques. Corre lá, assiste. Ainda dá tempo de assistir todas as aulas, de imprimir o desenho, de colorir o passo a passo. Então dá tempo, tá? Deixa eu ver aqui. Vou abrir a caixinha de perguntas de vocês. Do efeito madeira. A Gi mandou. Qual seria a base de fundo do efeito madeira mais escuro? Gente, a base de fundo do efeito madeira mais escuro é só você intercalar. Depende muito do tom que você quer fazer. Essa daqui que eu mostrei, vou até tirar o livro aqui para mostrar de novo. Essa daqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é mais escura do que as outras que a gente acabou de fazer, eu usei o marrom.
e eu usei o marrom bem misturadinho com o marrom mais claro, tá? Então, é só você trocar o marrom do fundo, você aumentar o tom dele, tá? Karina, manda oi pra minha filha Isadora. Oi, Isadora! Deixa eu ver, Alessandra, eu quero muito fazer a aula. Será que amanhã de manhã já fecha a turma? Não sei, Alessandra, tem muita gente acompanhando, tem muita gente fazendo. E vai ser, como vocês já estão vendo aí, amanhã que eu vou abrir essa turma do meu método. Então, que eu vou ensinar a colorir, enfim, lá amanhã todos os detalhes estão lá na live, tá, gente? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vamos ter live todos os dias? Vamos, gente. Vamos ter muito conteúdo aqui, tá? Tô preparando muita coisa legal para vocês nos próximos dias, então vamos ter muito conteúdo. Depois vocês até me mandem quando que vão querer o horário das nossas lives, que eu vou tentar adaptar para o melhor horário que for para todo mundo. Depois eu vou até postar aqui nos stories uma caixinha, uma enquete com algumas opções de horário. Vocês marquem a melhor para vocês, tá? Deixa eu ver mais. Efeito tijolinho, vamos fazer? Vamos, vou fazer aqui com vocês. Gente, mais alguma dúvida pelo o nosso efeito madeira? Vou virar aqui de novo a câmera, ó. Passar mais uma vez para vocês. Quem perdeu e chegou agora, vou passar de novo. Não vou fazer o passo a passo, mas eu só vou passar bem explicadinho. Vou deixar até os comentários aí ativos, tá? Para vocês verem. O que eu fiz? Fiz o meu fundo com uma base de marrom mais claro. Passei nele todo. Não, mentira. Tô pulando. Antes de tudo, eu fiz a marcação das tábuas com a régua. Então, aqui eu usei mais ou menos 1 centímetro. Depois que a gente fez essa marcação, eu peguei o meu marrom claro, preenchi todo o meu fundo. Fundo preenchido, a gente pegou o marrom e fez um contorninho aqui, tá? E marquei bem a minha tábua. Feito isso, eu peguei o lápis marrom mesmo e com a mão livre... mentira, gente, confundi. Depois eu peguei o sépia, o meu marrom mais escuro, e fiz os nós da madeira. O nó, ele é feito assim, ó, bolinha, tracinho, tracinho. Igual eu fiz aqui, ó, tá? Feito os nós, a gente pega o marrom, que é o marrom comum, e vai na mão leve, fazendo uma linha até o final. Sempre quando tiver nó, é como se o nó repelisse, afastasse as veias da madeira. Então, a gente sempre quando chega perto do nó, esse tracinho, ele afasta. Ó, aqui tá dando pra ver bem. Dá um zoom aqui. Tá vendo? O tracinho a gente tá passando reto em tudo. Chegou um nozinho de marcação que a gente fez, afasta ele e segue, tá? Feito isso, a gente vem com o marrom, dá uma esfumadinha em cima do nó, bem de leve, para dar um tchan, e depois reforça um pouquinho, ó, até essas aqui não reforcei, a nossa marcação da nossa tábua. Super simples, gente, é muito fácil, tá? Só 3 tons de lápis de marrom que a gente usou. Treinem, se você não tem, quem tem o jardim secreto, vou até mostrar aqui de novo, ó. Quem tem o jardim secreto, uma seguidora me mandou que fez nessa casinha, porque eu sei que muita gente tem o jardim secreto, tá? Então, quem tem, pode fazer nessa casinha, é uma ótima sugestão de onde fazer. Vou virar aqui pra mim de novo. Deixa eu ver. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Amei fazer a live. Tô adorando fazer essas lives aqui com vocês. Amando muito. Adorando colorir juntas. A Má mandou. Eu não tenho sépia, mas adaptei com preto. Super rola, Má. Isso daí. Gente, o legal é você se divertir. É você aplicar e relaxar com isso, né? Ocupar um pouco aí da sua mente com as cores. Super pode trocar o sépia pelo preto.
A única dica que eu dou é você fazer bem uma misturinha com o marrom, com outro tom de marrom que você tiver, tá? A Má tá me perguntando, o tronco é esse mesmo efeito? Má, o que acontece? O tronco é a árvore toda por fora, né? Essa madeira é como se fosse uma lâmina, como se tivesse cortado o tronco. Olha a gente aqui, né, gente, simulando. A gente tá colorindo e querendo fazer igualzinho, mas tá, vamos lá. Então é como se fosse cortado. E aí sim a gente consegue fazer essa laminação e as veias. A parte de fora pode fazer assim sim, não tem problema. Eu só não faria as veias e os nozinhos, tá? Qual a diferença do lápis comum para o aquarelável? Eu já falei aqui algumas vezes, Dani, mas vou falar de novo para você. É a composição da mina, tá? O lápis de cor comum, que a gente fala comum, ele tem uma composição da mina com cera. Ele é seco. E o lápis de cor aquarelável, ele tem a pigmentação solúvel na água. Então a gente consegue aquarelar e virar tipo uma tinta. Então a diferença é essa. O lápis de cor seco, ele é ideal para fazer mistura. Então por isso que eu uso mais ele aqui. Quando eu sempre estou ensinando algum efeito, alguma coisa, por isso que eu uso mais ele, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntitas. Não, gente, tem muitas. Calma. Deixa eu ver. Ensina tijolinho, vou ensinar. Vou ensinar sim. Eu fiz esse fundo com moldura para a figura do workshop. Muito legal. Arrasou. É isso aí, gente. Live feita. Como vocês pediram muito, eu vou deixar ela salva aqui. Para quem perdeu, eu vou deixar ela salva por alguns minutinhos, tá? E é isso, amei falar com vocês. Amanhã apareço aqui de novo. Vamos fazer mais efeito, mais técnica. Me mandem muito no direct o que vocês querem aprender, tá? É isso, gente. Que bom que vocês gostaram da aula. Paloma, as lives ficam salvas por 24 horas. Eu vou ver se eu consigo subir essa pro YouTube, porque eu sei que por lá é mais fácil de ver, tá? Foi muito bom, gente. A gente se vê amanhã. Boa noite para todo mundo. Durmam com Deus. Não sei como que é aí a fé de cada um, mas vamos criar o hábito mesmo de fazer uma oração à noite, né? Por tudo que a gente tem passado. Que seja breve. Que Deus mesmo olhe por nós. Viu? Um beijo, gente. Fique com Deus. Até amanhã. Deixa eu ver. A Miri mandou uma pergunta importante. A aula de amanhã podemos rever mais tarde? Super pode, Mi. As aulas só vão sair quando a minha turma encher. Então, quem recebeu, igual eu falei, a minha indicação recebeu a aula, assiste e se inscreve de uma vez no módulo, no método, porque são realmente vagas bem limitadas, tá? Então é isso, gente. Um beijo, até amanhã.